Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Jovem a Bíblia. Eu me chamo Denilson Cunha e hoje nós iremos falar de uma mensagem muito especial que está no texto de Tiago, no capítulo 1, do versículo 21 ao 25. Mas antes eu queria te perguntar, você já parou para pensar o que é conversão? Conversão é nascer de novo. Conversão é abandonarmos a velha natureza, é morrer para o nosso velho homem e nascer de novo para Deus. É nós ressuscitarmos com Cristo. Tiago, nessa carta, ele vai trazer um ensinamento muito precioso a respeito de abandonarmos alguns pecados e de termos a palavra de Deus em nosso coração para praticá-la. E é nesse texto que eu queria que você me acompanhasse para essa mensagem, cujo tema é a prática da palavra de Deus. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, versículo 21 ao 25, diz assim a palavra de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, nesse versículo 21, ele começa dizendo o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. A palavra despojar-se aqui no texto, ela tem um sentido muito mais amplo do que aquela ideia de deixar por algum momento, abandonar por alguns instantes. Ele está dizendo que o cristão, ele precisa abandonar a impureza e o acúmulo de maldade. Ele usa desses dois pecados a título de exemplo para dizer o seguinte: todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo, que segue a Cristo, ele precisa abandonar a velha natureza por completo, de uma maneira que não mais faz parte da sua vida o pecado a qual antes ele era escravo. Despojar-se significa o seguinte: quando você chega em casa, do trabalho, de algum evento, da faculdade, enfim, você toma um banho e logo troca de roupa, você coloca uma roupa limpa. E aquela roupa suja, você atira e coloca no cesto de roupa suja. É essa a ideia do texto. O despojar-se, de fato, significa abandonar, retirar por completo alguma coisa suja em sua vida. Portanto, enquanto nós não entendermos que a nossa natureza caída, a nossa natureza carnal, não possui condições nenhuma de praticar boas obras, nós não conseguiremos receber a palavra do Senhor em nosso coração para praticar as obras de justiça que Deus assim quer que façamos. Ainda nesse versículo 21, Tiago vai dizer o seguinte, lá no finalzinho, acompanha comigo. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer e essa matéria ela vai retornar ao pó. Porém, a nossa alma ela vai ou para o inferno ou para o céu. E o que vai definir se você vai ser salvo do inferno é saber se a palavra de Deus está em ti implantada. Ou seja, a palavra que Tiago está trazendo nesse texto é Jesus Cristo, a verdade. Quem é suficiente para salvar a nossa alma e para nos levar a Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A própria palavra do Senhor vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra do Senhor, Cristo Jesus, é o único caminho suficiente e capaz de salvar a nossa alma. E perceba ainda que nesse versículo 21, Tiago diz acolher com mansidão a palavra de Deus. Ou seja, acolher a palavra de Deus é que o homem precisa para combater a iniquidade. De maneira nenhuma eu vou conseguir superar os desafios e vencer o pecado, vencer a iniquidade, se antes a palavra de Deus não habitar em meu coração, não habitar em seu coração. Portanto,
Se a palavra de Deus não fizer morada em nós, de maneira nenhuma iremos conseguir viver uma vida em santidade. E aí eu te pergunto, com que pecado você está lidando hoje? E diante da tua resposta, o que você fará a partir disso? E esse pecado que você identificou, ou esses pecados que você identificou, você vai abandoná-lo e acolher o ensino de Jesus no teu coração? Ou você vai continuar sendo enganado de que é possível agradar a Deus sem obedecê-lo? No versículo 22, ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando as pessoas entram no final da graduação, ali no último período, elas são inseridas no que chamamos de estágio obrigatório. É a parte onde os seus conhecimentos eles são testados na prática. E é bem verdade que talvez você que faz faculdade ou que esteja nesse período de estágio obrigatório, assim como eu já passei, você se sente como se fosse enganado ao longo de toda a faculdade, porque você entra nessa fase e parece que não aprendeu nada. Parece que os seus conhecimentos eles foram apagados da sua mente quando você é colocado no desafio da prática. E você também percebe que um curso que não lhe proporciona a prática, o estágio, o trabalho de campo, ele forma um profissional deficiente. E por quê? Porque não te deu oportunidades de você colocar em prática, de você se tornar mais habilidoso com os conhecimentos adquiridos. Não é diferente do que Tiago está trazendo nesse ensino. E esse é o sentido que Tiago quer trazer no texto. Aquelas pessoas que apenas ouvem a palavra de Deus e não praticam, tornam-se cristãos deficientes, como profissional que se forma sem ser levado a um estágio, a um trabalho de campo. Ele é enganado e engana-se a si próprio por acreditar que basta ouvir a palavra de Deus para se tornar um cristão genuíno. Eu gosto muito dessa mensagem porque o próprio autor, Tiago, ele já nos dá uma ilustração perfeita do que ele quer trazer. E eu queria que você lesse o versículo 23 e o versículo 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Com certeza você conhece pessoas que gostam de publicar nas redes sociais, nos stories, mensagens bíblicas. Elas gostam de ouvir pregadores famosos, elas se emocionam, choram, elas divulgam as mensagens que ouviram. As pessoas gostam de determinada igreja porque naquela igreja existe um pastor com uma boa oratória que aborda bem o tema. Pessoas que postam nas redes sociais ou que usam camisas com salmos, com provérbios, versículos de Eclesiastes, porque são mensagens maravilhosas e de fácil entendimento. Mas quando você observa para a vida dessas pessoas, você nota claramente que elas são apenas ouvintes. São pessoas vazias, são leitores desatentos da palavra de Deus, porque não colocam na prática aquilo que vivem. E aí você percebe que essas pessoas, na verdade, elas gostam apenas de serem ouvintes da palavra de Deus, meros espectadores da mensagem. Quando olhamos para a sua vida, não encontramos de maneira verdadeira os ensinos de Jesus. Não percebemos a palavra de Deus nas suas conversas, não percebemos a palavra de Deus nas suas decisões, não percebemos a palavra de Deus nos seus gostos, não percebemos a palavra de Deus no seu testemunho. Para essas pessoas, torna-se ineficaz a palavra que ouviram, porque não dura muito tempo. Dura apenas o período em que o mensageiro se colocou a pregar. Por isso Tiago usa dessa ilustração maravilhosa, fantástica, do espelho, para ressaltar quão pouco e quão rápido a palavra de Deus fica presente no coração de pessoas que são meros ouvintes. Dura muito pouco. Eu gosto muito da parábola do semeador, em Mateus 13, de 1 a 9, depois você pode ler. Mas você conhece que é a respeito da parábola que Jesus conta daquelas sementes. Uma caiu na beira do caminho, a outra caiu em terrenos que continha espinhos,
outra em terrenos que continham pedras e outra em bom terreno. E Jesus vai explicar ali por volta do versículo 18 o que significa essa parábola. E ele vai dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os da beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Vem Satanás e arrebata-lhes o que foi semeado no coração, para não suceder que crendo sejam salvos. As do solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas por não terem raiz em si mesmos, são de pouca duração, creem somente por algum tempo. Quando chega a angústia e a perseguição, as provações, por causa da palavra, logo se esquecem dela ou se desviam dela. As de boa terra são os que ouvem a palavra e a compreendem e recebem e retêm de bom e reto coração. Estas frutificam com perseverança e produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Perceba que o problema não está na mensagem, o problema não está na mensagem de Tiago, o problema não está nos ensinamentos de Jesus. O problema está aonde as sementes estão sendo semeadas. Qual tipo de solo as sementes estão sendo semeadas? O problema deve estar em você, que talvez tenha se tornado um mero espectador e ouvinte da palavra de Deus e não praticante. E no versículo 25, para finalizar, Tiago vai dizer o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu te pergunto, como é que você deseja sair desse vídeo? Você deseja sair como sendo apenas um mero ouvinte, apenas um mero espectador, ou você deseja de fato ser um operoso praticante? Aquele cuja palavra de Deus vai ser semeada e você vai produzir frutos. Aquele lá do Salmo 1, que a Bíblia diz que uma vez que medita na palavra de Deus de dia e noite, tudo que essa pessoa faz, ele prosperará. Como será que a palavra de Deus será semeada no teu coração? Será que vai ser como a ilustração do espelho? Você logo logo vai se esquecer? Será que essa palavra ela vai germinar, mas os frutos logo logo irão morrer? Ou essa palavra vai crescer e você vai perseverar e você vai ser um grande homem de Deus? Perceba, o que aprofunda a palavra de Deus em nosso coração é a prática. Quanto mais praticante da palavra de Deus você for, mais enraizada a palavra de Deus vai estar em seu coração. Assim, a graça e o Espírito de Deus e a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não deseja formar filhos desobedientes, mas sim filhos obedientes para a sua glória. Que o Senhor te faça verdadeiro praticante da sua palavra e não somente ouvinte, e que você produza muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Meu amigo, então eu queria te pedir mais uma vez, de uma maneira muito especial, para você curtir esse vídeo, compartilhar com a sua família, com os seus amigos, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. É claro que você sabe que todas essas coisas ajudam com que a mensagem de Deus se expanda e alcance mais pessoas. Eu te peço também que você assista aos outros vídeos que já foram produzidos. Tenho certeza que você será muito edificado.